para todos os públicos. Olá, meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, bom dia para vocês. Hoje vamos estar trabalhando com Geografia e História no projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Já estudaram bastante? Tiraram aquele tempinho para ler um pouquinho? Espero que sim. Pois muito bem. Hoje em Geografia nós vamos estar, na verdade a gente vai estar revisando. Por que é revisando? Porque a gente já estudou um pouquinho sobre esses assuntos, tá bom? Nós vamos estar vendo de novo hoje sobre tipos de moradia, o que influencia a construção, um tipo de moradia de uma região, tá bom? O tema da nossa aula de hoje, como a gente percebe aqui na lousa, é lugares diferentes, moradias diferentes. O que isso significa, meus amores? Significa que dependendo da região, nós vamos encontrar um tipo específico de moradia. E o que vem influenciar, tia Sônia, o que influencia nesse tipo de construção dessa moradia? Basicamente, uma observação que a gente percebe que influencia bastante no tipo de construção de uma região é o clima daquela região, tá bom? O que é o clima? O clima é a temperatura daquele lugar. Se ele é um lugar mais quente, se ele é um lugar mais frio, se ele é um lugar que chove muito. Então, todas essas características, elas vão influenciar diretamente no tipo de construção daquela região, daquele lugar, tá bom? Então, como a tia estava falando, o que é determinante para o tipo de moradia de uma região? Só recapitulando, o clima, o poder aquisitivo das pessoas que moram aí. O que vem ser o poder aquisitivo? É o poder financeiro, se as pessoas daquela região têm mais dinheiro ou têm menos dinheiro. Então, isso também determina no tipo de moradia que a gente vai encontrar em determinada região, tá bom? Então, a tia Sônia trouxe algumas imagens para juntos a gente estudar sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos ver o que a tia Sônia trouxe hoje para a gente continuar a nossa aula? Vamos lá. Muito bem. Como eu disse anterior, nós vamos estar revisando por quê? Porque a gente já estudou esse assunto lá no mês de março, no mês de abril, a gente já estudou um pouquinho sobre tipos de moradia. Eu trouxe algumas imagens para a gente relembrar um pouquinho os tipos de moradia e do que elas são construídas. Lembram? Lembram dessa aula? Pois é, aqui na imagem dá para a gente perceber. Vamos relembrar um pouquinho? Quem é que me ajuda? Quem é que lembra dessa aula? Muito bem! Vamos relembrar o nome de cada uma. Então, aqui a gente percebe a casa de alvenaria, lembra dessa aula? A gente percebe a oca, que é uma moradia dos indígenas. A gente percebe a palafita, que é um tipo de moradia dos ribeirinhos, das áreas alagadas dos rios. A gente percebe o prédio também, não é? Que é o tipo de casa onde a gente tem a característica de uma casa sobre a outra, que também a gente estudou. E nesta aula a gente estudou de que material cada casa é construída. E aí a gente aprendeu que a casa de alvenaria, basicamente, ela é construída de qual material? Qual é o material que a gente usa nessa construção? A gente usa o cimento, o tijolo, a areia, é basicamente esses materiais. Já na casa, a palafita, que é tanto a gente encontra nas regiões de
perto de rios e também encontra nas periferias das cidades, como a gente já viu. Ela é construída de material alternativo, lembram? De pedaços de madeira, de pedaços de papelões, materiais alternativos que são encontrados nas cidades e com isso são construídos as palafitas. E a gente tem as ocas, que são construídas com elementos, com materiais retirados da natureza. A palha, que serve para cobrir, o pedaço de madeira, que serve para fazer toda a estrutura. E basicamente são esses os principais materiais usados nas ocas. Nas ocas, que são residências, que são casas, que são moradia dos indígenas, não é isso? E a gente tem aqui o apartamento, que também basicamente é construído com os materiais que é usado na casa de alvenaria. Nós já falamos que é o tijolo, que é o cimento, que é a areia, madeira. Tá bom, meus amores? Então é só pra gente lembrar um pouquinho desses tipos de moradia. Mas o nosso assunto de hoje é lugares diferentes, casas diferentes. Como a tia Sônia já falou, quais são os fatores determinantes, tá certo? Então vamos ver na nossa próxima imagem do que se trata. Muito bem. Vamos observar essa imagem. O que dá pra gente perceber? Pode aproximar mais um pouco? Pois é, ela é uma montanha, tá bom? Uma montanha de argila ou de barro. Essa foto, ela foi tirada da Turquia. A Turquia, meus amores, é um país que fica na Europa, tá bom? E lá a gente encontra esse tipo de moradia, ou seja, uma casa. Olha que interessante, olha que legal. Uma casa construída dentro de uma rocha ou de uma montanha de barro, tá bom? Já imaginaram uma casa construída dentro de uma rocha? Pois é, então a gente encontra esse tipo de construção nesse país, na Turquia, tá bom? E qual é a característica dessa casa? Vamos imaginar essa casa construída em uma rocha. Meus amores, esse tipo de moradia construída dentro de uma rocha, ela tem uma temperatura agradável o tempo todo. Ela mantém o tipo de temperatura, tá bom? Ela não se altera. Como o barro que serve de parede para essa casa, ela conserva essa temperatura em uma temperatura agradável, ou seja, ela nem tem hora que fica muito quente nem muito frio, ela mantém essa temperatura. Não é interessante? Muito bem, meus amores, esse tipo de casa que é encontrada na Turquia, né, tem uma característica bem diferente, porque aqui na nossa região a gente não encontra esse tipo de casa construída em uma rocha. Vamos ver qual é a próxima curiosidade, qual é a outra casa que nós vamos conhecer? Vamos lá. Muito bem. Vamos observar esta imagem. Dá pra gente perceber que aí é um lugar. O que dá pra gente sentir nesse lugar? Que tem neve, que tá fazendo o quê? Bastante frio. Pois é, meus amores. Como a tia falou no início da nossa aula, o clima, ele é um fator determinante para o tipo de moradia. Então vamos imaginar a seguinte situação. Qual é o tipo de construção, qual é o tipo de casa que as pessoas que moram nessa região, que tem um clima muito frio, que chega a nevar, qual é o tipo de casa que dá para construir para que as pessoas que moram nesse ambiente fiquem confortáveis? Então, as pessoas que moram
nesse tipo de ambiente que é muito frio ao longo do ano, fica bastante meses do ano com essa temperatura muito baixa, muito frio, geralmente eles constroem casas de madeira e que ela tem uma outra particularidade, que são os telhados um pouco inclinados, ou melhor, bem inclinados. Por que eles constroem casas assim? Para que esse tipo de construção de telhado ajuda a não reter muito a neve, não é? Eles deixam inclinado, quando a tia Sônia fala inclinado, fica bem íngreme, bem alta. Então, quando cai gelo aqui no telhado, a neve, então a tendência é que ela não fique ali, que ela despenque. Essa é uma característica. E a casa de madeira, ela ajuda a aquecer, ela deixa o ambiente mais aquecido. E geralmente nessas casas eles têm o hábito de ter uma lareira, que é uma espécie de, eles fazem com madeira, deixa aquele fogo ali em algum ambiente seguro da casa para aquecer a casa. E se essa casa é de madeira, ela ajuda a manter essa casa aquecida, tá bom? Não é bem legal descobrir essas características? Vamos ver qual é a próxima curiosidade? Muito bem. Já aqui nós temos uma outra característica marcante, tá bom? Esse daqui é uma foto de uma cidade da Grécia. A Grécia também é um país europeu. E aqui a gente percebe o que é marcante? A cor. A cor que é usada nas casas também tem a ver com o clima. Como ela fica em uma região muito clara, que tem uma incidência muito grande do sol, então eles usam esse tipo de cor para pintar as casas, para ajudar na temperatura dessa própria casa. Vamos ver quais são as informações que tem aqui pra gente. Diz o seguinte: em lugares muito quentes e com pouca chuva, as moradias são pintadas de branco. Essa cor reflete a luz do sol, diminuindo o calor dentro das moradias. As janelas são pequenas e também diminuem a entrada do calor de cada moradia. Tá vendo que interessante? Dependendo do lugar, dependendo do clima, nós vamos encontrar um tipo específico de moradia. Não é legal? Muito bem. E para finalizar, meus amores, hoje nós vamos conhecer um povo que a gente falou bastante de moradia, e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os nômades. Tia Sônia, quem são os nômades? Tem uma observação muito interessante sobre os nômades, tá bom? Esse é um nome novo que a tia Sônia trouxe hoje. Eu sempre falo nas minhas aulas que é muito legal a gente aprender um nome novo, palavras novas, para aumentar o nosso vocabulário. Então, nômades, tá bom? Quem são os nômades? Meus amores, os nômades são povos que não têm moradia fixa, tá bom? Ou seja, eles não têm um lugar fixo para ele morar, uma casa que ele constrói e ali ele vai passar anos e anos, criar os filhos e os netos. E como é que eles moram, tia Sônia? Como é a casa deles? Eles têm casas? Eles não têm casas? E aí, será se os nômades têm casas? Vamos pensar um pouquinho? Tem, meus amores, eles têm casas, mas na verdade, eles chamam de uma espécie de acampamento, tá bom? Eles têm casas, eles montam as casas deles no lugar que eles chegam para passar uma temporada, tá bom? Eles andam em grupos e carregam materiais para construir as suas casas no lugar onde eles chegam. Por exemplo,
aquele grupo de pessoas, os nômades, resolveram passar 6 meses em um determinado lugar. Então, ali eles encontram uma área e constroem as suas cabanas, as suas casas temporariamente. Ou seja, quando eles terminam o que eles têm para fazer ali, eles arrumam tudo de novo e mudam-se para outra região e leva tudo de novo. Aí quando chega nesse outro determinado lugar, constrói tudo novamente. Entendeu como é que funciona a moradia dos nômades? É bem interessante, não é? Pois é, meus amores, eles têm moradias, mas não são moradias fixas. Gostaram de descobrir? Muito bem. Como a gente observa na imagem, ali tem algumas cabanas, não é? E dá pra gente perceber que são casas que dá para construir de uma forma bem rápida. Uma forma bem rápida. Chegou, construiu, passou uma temporada, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 6 meses, depende da necessidade deles, ok? Vamos ver o que tem ali? Dá pra gente perceber as cabanas, dá pra gente perceber os animais. Nessa imagem a gente percebe alguns camelos, né, que são usados tanto para o transporte dessas casas, como também das pessoas, as mercadorias que eles levam de um lugar para o outro. Aí tem, para finalizar, tem uma observação. Os nômades estão sempre se deslocando de um lugar para o outro. Como eles não têm moradia fixa, vivem em tendas feitas de couros, sustentadas com pedaços de madeiras. Então, esse é o principal material que os nômades usam para a construção de suas casas. Pedaços de couros e pedaços de madeiras. Gostaram de conhecer sobre a vida dos nômades hoje? Muito bem. Então, meus amores, a gente está finalizando por aqui. Como eu falei no início da aula, hoje é uma aula de revisão, porque a gente já tinha estudado sobre tipos de moradias. E hoje, para finalizar esse assunto, a gente aprendeu que a forma de construir, o tipo de construção, depende do poder aquisitivo daquele povo, depende do clima daquela região, depende de uma série de fatores que vai influenciar diretamente no tipo de construção de uma região. E a gente vai pedir para você observar, vamos fazer o seguinte, vamos observar os tipos de moradias, de construções que tem no seu bairro. E aí você vai observar, será que as pessoas daqui têm pouco dinheiro, têm muito dinheiro, trabalha com o quê? Vamos descobrir se isso influencia no tipo de casa que as pessoas têm aqui na nossa cidade de Rosário? Não vai ser legal? Muito bem. E vamos saber qual é a nossa atividade de casa, que a tia Sônia sempre pede. Vamos fazer a nossa atividade, vamos caprichar na realização dela e vamos fazer o quê? Vamos guardar com todo carinho para quando a gente voltar na aula presencial, você vai entregar para sua professora e vai dar o seguinte recadinho. Tia ou professora, a tia Sônia, quando ela estava dando aula na TV, ela pediu para a gente guardar essas atividades que toda quarta-feira ela pedia para a gente fazer e entregar para a senhora. Não vai ser legal? E qual será a atividade de hoje? Muito bem. Qual dessas moradias que a gente viu chamou mais a sua atenção? As moradias do país da Turquia, da Grécia, as moradias dos nômades. Então, muito bem, aquela que chamou mais a sua atenção, você vai fazer um pequeno resumo com as características que a gente aprendeu na aula de hoje. Tia, mas eu só tenho 6 aninhos, eu ainda não sei escrever muito bem. Ou você vai pedir ajuda para o papai, ou você vai fazer um desenho.
vai dar um colorido bem bonito e vai guardar para entregar para sua professora na aula presencial. Tá bom, meus amores? Nós vamos ficando por aqui e na nossa próxima aula, no nosso próximo bloco, nós vamos continuar com a aula de história. Bom dia, meus amores, voltamos com a nossa aula de história e hoje nós vamos continuar a estudar sobre a colonização do Brasil. Lembra daquela historinha que a tia Sônia contou? Que os europeus, que os portugueses vieram lá da Europa e terminaram chegando, descobrindo a nossa terra, que hoje é o nosso país, chamado Brasil? E aí, naquele dia que a tia Sônia contou aquela historinha, nós aprendemos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, no ano de 1500, né, que veio Pedro Álvares Cabral, que veio naqueles barquinhos e terminaram chegando aqui no Brasil quase que como sem querer, lembra? O que foi que eles encontraram aqui, para a gente relembrar um pouquinho? Quando eles chegaram aqui, eles já encontraram, né, um povo que morava aqui, que era quem? Os povos indígenas. E a gente aprendeu também que os costumes dos povos indígenas que já moravam aqui era bem diferente dos costumes dos europeus que vieram lá da Europa. Os portugueses, os holandeses. Então, os costumes, o tipo de vida deles era bem diferente. Então, hoje, a gente vai continuar essa história sobre a colonização do país, sobre a colonização do Brasil. E o que a gente vai aprender hoje, tia Sônia? Hoje nós vamos aprender como foi que surgiu as primeiras cidades, tá bom? E o tema da nossa aula de hoje está intitulada Das Vilas às Cidades, tá bom? O que isso significa, meus amores? Significa que antes de surgir as cidades, surgiram primeiro as vilas, tá? Como eu já falei para vocês, que nós vamos continuar aquela historinha. Quando os portugueses chegaram aqui e encontraram os povos indígenas, mas eles tinham um objetivo. O que os portugueses vieram fazer aqui no nosso país? Basicamente, meus amores, eles vieram atrás de riquezas, tá? Porque esses grandes navegadores portugueses, eles ficavam explorando o mundo, de uma forma geral, atrás de riquezas. E não foi diferente quando eles chegaram aqui no nosso país. Eles tinham também esse mesmo objetivo. E eles encontraram aqui no nosso país uma fonte de riqueza muito grande. Encontraram uma fonte de riqueza principalmente da natureza, tá bom? Vocês estão lembrando que a gente falou da exploração do pau-brasil, que os portugueses escravizaram os indígenas e depois trouxeram algumas pessoas da África que também se tornaram escravos aqui no país, tudo com o objetivo de explorar as nossas riquezas, que essas riquezas eram levadas de volta para a Europa. Pois muito bem, no desenrolar dessas histórias foi surgindo a necessidade, tá bom, deles fixarem moradias aqui no Brasil. E foram pensando estrategicamente onde começar essas cidades. Qual era a primeira observação que eles faziam? Que essas vilas, que essas construções, essas primeiras casas, ela tinha que ser em um ambiente onde tivesse condições de sobrevivência. Então, aonde foi instalado as primeiras vilas? Tá bom? Então, vamos conceituar vilas. Vilas, meus amores, são pequenas cidades, pequenos povoados que foram surgindo em determinados lugares. E com o passar do tempo, essas vilas, elas foram crescendo, foram virando povoados maiores
E esses povoados, hoje, elas podem ter se tornado grandes cidades. É isso que a gente vai aprender hoje na nossa aula de história. Não vai ser legal? Não vai ser interessante? Muito bem. Então, como sempre, a tia Sônia trouxe algumas imagens para a gente estudar junto, para a gente aprender mais. E imagem bem legal, porque ajuda a gente a aprender um pouco mais. Vamos lá? Vamos ler um pouquinho com a tia Sônia? Muito bem. Então, o que dá para a gente observar nessa imagem? Aqui dá para a gente ver a chegada dos portugueses ao Brasil. A gente percebe, pela expressão dos povos indígenas, que eles estão como? Eles estão felizes com essa chegada? Não, a gente percebe que eles estão assustados, não é? Bem assustado com esses povos novos e diferentes que estão chegando. E como a tia Sônia já falou, os portugueses, eles tinham um objetivo, que era ocupar e explorar a riqueza do nosso país. Tá bom? Vamos ver o que tem mais? Muito bem. Como eu já falei para vocês, que hoje nós vamos estudar um pouquinho de como surgiram as vilas, que depois deram origem às cidades. As vilas, elas foram surgindo onde havia atividade econômica, tá bom? Ou seja, as vilas elas eram pensadas em lugares onde circulava algum tipo de comércio ou algum tipo de dinheiro. Por quê? Porque eles precisavam dessa atividade para poder ter renda, para poder ter poder financeiro, para ficar indo e voltando, explorando essa natureza, explorando essas atividades que geravam dinheiro e levando para onde? Levando para a Europa, levando para Portugal. Muito bem. E quais eram os principais lugares que despertavam o interesse dos portugueses para construir essas vilas? Como a tia Sônia já falou, dos lugares mais procurados eram próximo de rios. Porque os rios, ele facilitava o quê? Facilitava o ir e vir, porque nessa época, meus amores, não tinha estrada. Então, por onde era que ia e voltava essas mercadorias? Basicamente, pelos rios, tá bom? Em embarcações rústicas que eram construídas pelos indígenas, depois pelos europeus. Então, o rio, ele servia de transporte para essa mercadoria, que era moeda de troca entre esses povos, tá bom? E além dos rios, também eles tinham outras atividades que geravam dinheiro. Como a gente vê aqui na imagem, a gente tem um modelo de engenho de cana-de-açúcar. O que era isso? O que eram os engenhos de cana-de-açúcar? Os engenhos, meus amores, era uma espécie de fazenda, tá bom? Vamos pensar assim para ajudá-los a entender. Eram fazendas onde era cultivada, onde era plantada a cana-de-açúcar, e depois essa cana-de-açúcar era transformada no próprio açúcar. Nesse ambiente acontecia toda a produção, que ia desde o plantio da cana-de-açúcar, depois essa cana-de-açúcar ela passava por todo o processo de produção do açúcar, que era o corte, depois moía essa cana, depois aquecia aquele caldo de cana, depois colocava em tachos, em grandes baldes para secar, depois aquele açúcar era ensacado, e depois desse processo todo, o que acontecia com esse açúcar? Ele era levado para vender na Europa, para vender em Portugal, tá bom? Então, era um tipo de atividade econômica que gerava o quê?
gerava dinheiro, gerava renda. Para quem, basicamente? Para os portugueses. E então, próximo desses engenhos, ia surgindo essas vilas, porque o engenho ele era a principal fonte de dinheiro daquele povo, do povo daquela região. Então, para se trabalhar no engenho, iam se construindo casas próximas. Então, ia surgindo povoado menor, depois aquele povoado já se tornava uma vila, e algum desses engenhos hoje se tornaram grandes cidades, que a gente vai ver um pouquinho à frente. Tá? Como a tia Sônia falou, que eles tinham interesse em povoar, em colonizar o nosso país, junto com os portugueses, eles também trouxeram alguns padres, tá bom? E esses padres, que eram chamados de jesuítas, eles tinham o objetivo de catequizar, principalmente o povo indígena, tá bom? Era um dos objetivos. Por quê? Porque catequizando o povo indígena, no entendimento deles, eles iam ter mais facilidade de lidar com esse povo. E os jesuítas, que eles eram de orientação católica, não é? Então, quando eles chegaram aqui, os indígenas, eles já tinham um culto, eles já tinham uma religiosidade. Mas mesmo assim, eles não desistiram do objetivo deles, que era o quê? Catequizar os índios. Mas também foram os jesuítas que implantaram as primeiras escolas no nosso país, tá bom? E essa implantação dessa escola, que tinha o objetivo de, em alguns dias da semana, era usada com a finalidade católica de catequizar os índios, e nos outros dias da semana era usada mesmo com o objetivo pedagógico de ensinar a língua portuguesa, de ensinar a ler, de ensinar a escrever. Então, com a construção dessas escolas em determinados lugares, e também foi motivando a construção de vilas próximas dessas escolas, tá bom? Então, aí a gente já viu a construção de engenhos, que também motivou o desenvolvimento dessas vilas, e também a construção de escolas. E um exemplo que a gente vai ver é sobre a vila de São Paulo de Piratininga, que hoje é uma das grandes metrópoles do nosso país. Foi a partir da construção dessa escola, tá bom? Dessa vila, que surgiu a cidade de São Paulo. Não é interessante? Quem não já viu falar da cidade de São Paulo, principalmente na televisão, que ela é a nossa cidade mais importante economicamente do país. É uma metrópole, é a maior cidade do país em vários aspectos, tá bom? Surgiu como? Surgiu a partir da construção desse colégio, que motivou a construção da vila, como eu falei para vocês. Criavam-se os colégios, próximo dos colégios iam surgindo construções, aquele povoado deixava de ser povoado e se tornava uma vila, e depois virava uma cidade. E hoje, um exemplo é a nossa cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Olha que legal! Muito bem. E aqui só para a gente comparar uma foto, né, do antigo colégio do município de São Paulo, e hoje atualmente abriga uma igreja, um museu e uma biblioteca. Ou seja, eles conservaram esse memorial, conservaram essa construção, né, como marco do surgimento dessa vila, que depois virou essa grande metrópole que é São Paulo. Muito bem. E aí, gostaram de saber como surgiram as nossas primeiras cidades?
Vamos relembrar um pouquinho? Então, só para a gente memorizar, as cidades foram surgindo a partir de lugares que tinham um objetivo, que tinham uma atividade econômica que gerava dinheiro para aquela região. Então, era perto dos engenhos, perto das escolas, perto dos rios, e tudo tinha um objetivo. Esse primeiro objetivo na colonização do país, que era a exploração dos portugueses, que vieram para cá com o objetivo de explorar esse país, fazer ele crescer, se desenvolver, e assim também ajudar economicamente o país deles, que era quem? Era Portugal, que ficava onde? Na Europa. Tá bom, meus amores? Então vamos ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido de como surgiu as primeiras cidades do nosso país. E tem atividade, tia Sônia? Tem atividade. É importante a gente fazer atividade, porque quando a gente está fazendo a atividade, a gente faz o quê? A gente relembra a nossa aula, relembra tudo que a gente aprendeu, tá bom? Então vamos saber que tipo de atividade nós vamos fazer. Nós vamos responder a seguinte pergunta: por que a cidade, por que é importante para São Paulo a preservação do pátio do colégio? Lembra? Bem no finalzinho da nossa aula que eu mostrei duas imagens. A imagem do pátio daquele primeiro colégio que foi preservado, que hoje virou uma igreja e um museu, lembra? Bem no finalzinho, você pode depois voltar essa aula, você vai ver. E a pergunta é: por que é importante para São Paulo preservar este lugar? É muito fácil, né, meus amores? Mas a tia Sônia não vai responder. Eu quero que vocês respondam essa pergunta. Sempre com aquele nosso combinado. Deixa tudo guardadinho para levar para a escola quando a gente voltar no presencial. Foi muito bom estar com vocês hoje. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.